Nota do Leopoldo. 2 minutos do tempo terreno na dimensão física em que ora nos encontramos são diferentes de 2 minutos do tempo nas diversas dimensões do plano espiritual. A conversa que tive com a Lucinda ocorreu numa dimensão espiritual, daí eu não compreender como a conversa se desenrolara então somente 2 minutos terrenos, pois a minha sensação era de que tinham se passado cerca de 30 minutos. O tempo terreno físico na dimensão em que nos encontramos nada tem a ver com o tempo nas diversas dimensões existentes no plano espiritual. Capítulo 5. A sabedoria do Raimundo, e a instalação do aparelho. Acordei e imediatamente pensei na Mariana. Eu precisava encontrá-la. Lavei o rosto e fui à cozinha falar com a minha bela mãezinha Bastiana. Menino, você tá bem? Levantou tarde. Vosso pai já reclamou de você tá dormindo e não tomar café com a família toda reunida. Esquece a minha família e vem cá comigo minha bela mãezinha Bastiana, e abracei e dei-lhe um beijo em cada uma de suas gordas bochechas. Menino. Não me agarra, falou a Bastiana com um grande sorriso que iluminou seu rosto. Eu já te avisei. Se o coroné e vossa mãe te vê fazendo isso, você já sabe. Eles vai brigar que nós. Bastiana, por favor, esqueça um pouco o coronel e a senhora sua esposa. Vamos mudar o rumo da nossa prosa. Preciso encontrar com a moça Mariana. Devo-lhe desculpas pelo ocorrido no nosso noivado. Ontem eu conversei com o Raimundo. Ele disse que a menina Mariana vai passar na tapera dele hoje de manhã para ver a Glória e o bebê. Então é para lá que eu vou agora mesmo. Falei, sai da cozinha com pedaços de bolo de fubá, e ainda escutei a Bastiana dizer. A mim você não engana. Tá com o zóio brilhando por causa da moça. Vai, meu filho, encontra com ela, mas toma cuidado. Você sabe que os pais de vocês são inimigo. Deus te abençoe meu filho amado. Vai com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeci as palavras da Bastiana e lhe mandei um beijo. Montei um belo cavalo e rapidamente cheguei à tapera. O quadro era desanimador. A criança chorava desesperada e a mãe, sem forças, não sabia o que fazer. É a fome, doutor Leopoldo, disse o Raimundo, de modo desolado. O peito da Glória tá quase seco de leite. Olhei a triste situação e senti minhas forças se esvaírem. O que eu faço? De que adianta ter estudado medicina se o problema desse povo é a fome? Perguntava-me de modo derrotista para a alegria da Eugênia. E enquanto eu estava paralisado a olhar o Raimundo, a Mariana entrou no casebre com comida e leite para alimentar a família e me convidou para dar uma volta de modo que o casal ficasse à vontade. Olá meu ex-futuro noivo, falou a Mariana a brincar, com um lindo sorriso no rosto. A briga das nossas famílias é insana, mas pelo menos não estamos mais obrigados a nos casar. Fiquei desapontado com o comentário dela. Claro que eu não queria me casar obrigado, mas será que ela não gostou nem um pouquinho de mim? Pensei e resolvi deixar esse assunto de lado para perguntar de supetão. Mariana, você estudou medicina na Europa? Sim. Eu sou médica. Mas ninguém da minha família sabe disso, com exceção da minha tia Olga, irmã do meu pai, e do seu marido, tio Albert, com os quais morei na Europa desde pequena. Como a minha tia não podia ter filhos, meus pais resolveram me dar para eles. No começo revoltei-me. Como minha mãe Josefa e o meu pai Aguiar podiam dar-me daquela maneira como se eu fosse um simples objeto. Mas eu recebi tanto amor e carinho dos meus pais do coração, que o sentimento de revolta foi embora muito rápido e se transformou em agradecimento a Deus. O meu amado tio Albert é médico e percebeu que eu tinha muita vontade de aprender a profissão. Desse modo, desde pequena,
Ele me levava com ele para atender os pacientes. Na adolescência eu já era sua enfermeira e a partir daí foi um passo para eu ir à faculdade. Só que nós três preferimos nos calar a respeito dos meus estudos à minha família do Brasil. Isso porque meu pai cortaria relações com os meus tios e talvez até comigo. Já que seu machismo nunca permitiria que eu estudasse medicina. E a minha vida transcorria muito bem na Europa, até que a tia Olga recebeu uma carta do meu pai, pela qual ela ordenava que eu voltasse ao Brasil imediatamente, pois tinha planos para mim. Relutei muito, não queria voltar de jeito nenhum, mas a tia Olga e o tio Albert disseram que eu devia obediência ao meu pai e que ele já me havia emprestado por um tempo precioso e maravilhoso para os dois. Agora era o momento de a minha família no Brasil ter o prazer da minha presença. Argumentei com os meus tios ao dizer que precisava permanecer na Europa para dar continuidade ao trabalho com os feridos da Grande Guerra que até então eu vinha fazendo. Mas o meu tio Albert disse que na Europa já havia muitos médicos e que na região que eu nasci a carência era total. Algo me diz, falava o meu tio, que você tem um lindo trabalho para desenvolver no Brasil. Retorne ao seu belo país e trabalhe pela gente dele e por ele apóstrofo. Nota. No momento em que se passa esta história acontecia a Primeira Grande Guerra Mundial, que durou de 28 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918. E devido ao respeito e amor que sinto por meus tios, não vi outra saída, a não ser, mesmo em lágrimas e com o coração apertado, voltar para o Brasil. De todo modo, estranhamente, apesar da tristeza, alguma coisa dentro de mim dizia que era, sim, a hora de eu voltar, pois muito trabalho me aguardava aqui. Entretanto, embora eu me lembrasse da pobreza da região, quando me deparei, adulta, com essa realidade nua e cruel da seca e da miséria, fiquei apavorada. Afinal, como eu, sozinha, poderia contribuir para melhorar as condições de vida das pessoas que vivem aqui? Pensei muito e decidi que exerceria a medicina. Passei, então, a trabalhar escondida da minha família. Mas o meu trabalho é paliativo e não resolve a questão. O grande problema é a fome e a seca. Mas como resolvê-lo sozinha? Por isso decidi voltar para a Europa. Meu pai não permitiu e quase me bateu. Desse modo, penso em ir embora às escondidas. Só que o interessante é cada vez que eu decido comprar a passagem de volta, meu coração se aperta e pede para eu ficar. Não sei explicar. Por enquanto eu continuo aqui. Divaguei um pouco com as palavras da Mariana e disse: eu aprendi no curso de medicina a manejar instrumentos cirúrgicos, fazer diagnósticos, ministrar remédios. Mas para pessoas nutridas e ricas, achei que com esses conhecimentos eu conseguiria fazer um bom trabalho. Mas a realidade da maioria dos brasileiros é outra. Muitos brasileiros estão a morrer de fome. Nesta região em que nos encontramos, como muito bem a senhorita falou, a subnutrição é um problema seríssimo. E digo que essa questão precisa ser resolvida juntamente com o problema da seca. Mas, quando penso na situação das pessoas como o Raimundo e a Glória, eu tenho a sensação de que minhas forças vão embora e meu pensamento paralisa. Como dar educação e trabalho digno ao povo para que tenha condições de produzir e comprar o seu próprio alimento? Ficamos sem respostas, cada qual com seus devaneios, até que o Raimundo apareceu para agradecer o cuidado que tivéramos com a sua mulher e o seu bebê. Os doutor fizeram muito mais do que pensa. Os doutor preocupou com nós. Aqui nessa terra, nós só existe para trabalhar pros coroné e quase que igual os antigos escravos. O senhor Leopoldo e a sinhazinha Mariana me desculpa a falar assim, eu sei que o pai de vocês é coroné. Mas olha a nossa situação. Nós não sabe mais o que fazer. Não chove faz muito tempo. A lavoura secou e os boi e as vacas morreu.
Não sei como vou alimentar minha família. O povo trabalha para os vossos pais e não ganha nada por causa de que nós deve dinheiro para eles. As comidas da mercearia dos coroné é cara demais. E cada vez que a gente pega alguma coisa, a dívida aumenta ainda mais. Nós não vai conseguir pagar nunca. Nós somos escravo. E se nós não obedecer às ordens dos coroné, eles ordenam matar nós. Nós tem que fazer tudo o que eles querem e nós sabe que o que eles querem para nós não é certo. Nós sabe que eles pensam que nós somos tudo burro. Eu e a Mariana nos olhamos sem saber o que responder e o pior, o que fazer. E o Raimundo continuou com suas sábias palavras, sem se dar conta de que, ao falar, recebia luzes amorosas da Lucinda e Belchior. O senhor e a sinhá é doutor e tem estudo. Os dois não tá nesta terra de meu Deus e nosso Senhor Jesus Cristo por acaso da vida. Vocês dois têm todas as condições de fazer uma mudança para melhorar as coisas por aqui. O lugar de vocês é aqui. Eu sou um ignorante. Meu sonho é aprender a ler e escrever. Mas mesmo assim eu sei que posso colaborar com vocês. A gente pode fazer plano. Eu sou trabalhador. O povo não é vagabundo. O problema é que com a barriga vazia, nós não tem força para trabalhar. Nós tem que encontrar um jeito de ter água. Quem manda na água por estas bandas é o Coronel Jerônimo. E ele vende a água, mas nós não tem dinheiro para pagar e as plantas morrem tudo. Com água nós vai ter força para trabalhar. As crianças por aqui não têm futuro. Não tem comida e escola. Nós precisa também ter escola para as crianças. Mas os coroné não quer construir escola para nossas crianças. Para eles é melhor nós tudo continuar burro e ignorante e eles continuam a mandar em todo mundo. Eles pensam que nós acredita que vão fazer escola e hospital. Eu sei, mas um bando de gente sabe que é tudo mentira. Eles prometem o que não cumpre. Mas se os coroné me ouvem falar assim, eles mandam me matar. Nós não é considerado gente pros coroné. Mas nós não pode perder as esperanças. Isso por causa de que se nós tem algum problema é porque nós tem condição de resolver. Vocês não pode baixar a cabeça. Principalmente o Dr. Leopoldo que tá mais amuado, triste e precisa perder o medo que tem do pai. Vocês dois têm que ser forte. Tem espíritos do mal que quer atrapalhar o caminho de vocês e da gente daqui. Mas vocês precisam saber que as respostas das perguntas de vocês está dentro do coração de vocês. Se vocês for fortes, os espíritos do mal se afasta. Vou reza com minha mulher Glória pra de alumiar o coração de vocês. Fiquei pasmo. Não imaginava que o Raimundo fosse tão sábio. E ao escutar dele, principalmente, que eu tinha medo do meu pai, novamente o pavor dominou todo o meu ser. O sentimento de ser inútil voltou com força. Meu pai tem razão, pensei. Eu sou um burro. Não sirvo para nada. Sou uma aberração. Comecei a suar frio e ter calafrios enquanto que em minha mente apareceu a figura do meu pai, ameaçador a me atacar sem que eu tivesse condições de me defender. Também, em questão de segundo, vi cenas em que eu era queimado vivo em uma fogueira, numa praça diante de uma multidão que a tudo assistia extasiada com um mórbido prazer em aguardar eu ser morto na fogueira. A partir daí tudo foi muito rápido. Eu desmaiei sobre o chão ao sentir uma fortíssima dor de cabeça. Era a Eugênia que, devido à minha baixíssima vibração energética, implantara, finalmente, um aparelho dentro do meu cérebro a irradiar energias destruidoras. Ela agia, neste momento, sem a presença do Lupicínio, pois o prendera em seu castelo, uma vez que, de acordo com a Eugênia, ele perdera completamente as suas forças ao desistir de se vingar de quem quer que fosse e praticar o mal pelo mal.
Nota do Leopoldo. Esclareço que no meu caso, na vida como Leopoldo, a dor de cabeça que descrevo, teve como causa a instalação do aparelho em meu cérebro pela Eugênia. Mas, deixo claro, que tal fato se deu comigo por inúmeras razões, entre as quais, meu desejo de suicídio, além de débitos de vidas passadas. Repito, esse fato se deu comigo. Esse fato, não pode, portanto, em hipótese alguma ser generalizado para todas as pessoas. Cada caso é um caso. As situações, por exemplo, em que um irmão ou irmã tem o desejo de suicídio, mas isso não significa que um aparelho desses será implantado nesse irmão ou irmã. Repito, cada caso é um caso. Saliento que eu não demonstro esse fato de instalação de aparelhos de baixíssima vibração para assustar e amedrontar o leitor e a leitora. Ao contrário, eu demonstro, como uma informação necessária para que prestemos atenção, incessantemente, sem medos, com a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, crenças e ações. Importante nos lembrarmos, sempre, que o amor cura tudo. Para falar sobre este assunto, dos aparelhos, obtive autorização de espíritos moral e espiritualmente superiores ao meu nível espiritual, que coordenam o trabalho deste livro, através de trabalhadores que vibram na mesma dimensão em que me encontro. Finalmente, ressalto, que toda e qualquer dor de cabeça deve ser averiguada e tratada no seu aspecto físico-médicos da terra física, psicoterápico e espiritual. Isso porque, no plano terreno, nosso corpo espiritual está ligado ao nosso corpo físico. Pois bem, tratemos todos os nossos corpos. Um tratamento se soma ao outro. Jamais substituir um tratamento pelo outro. O corpo espiritual e o corpo físico estão conectados através de um campo energético. O desprendimento desses corpos se dá parcialmente no momento do sono. Por parcialmente entenda-se que os corpos físico e espiritual continuam, durante o sono, conectados por meio de filamentos energéticos. O desprendimento definitivo se dá com a morte do corpo físico. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas R$ 8 ou R$ 30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Gratidão. Capítulo 6. A Eugênia, o castelo, e a profunda depressão. Amarrado em um tronco, o Lupicínio contorcia sem dor devido a mais um castigo imposto pela Eugênia. Isso porque, pelo fato de que ela lia os sentimentos e pensamentos do Lupicínio, a cada esboço de emoção de arrependimento ele recebia mais chibatadas dos escravos da Eugênia. E a qualquer pensamento em Deus, a reprimenda tornava-se ainda mais cruel. Bolinhas de ferro eram colocadas nos chicotes para que a dor fosse ainda maior. As costas do Lupicínio transformaram-se em uma massa aglomerada disforme de sangue. E o seu desespero, indescritível em palavras, era tamanho, que ele passou a acreditar que vivia naquele sofrimento desde sempre e para sempre. Esses atos bárbaros de imposição de castigo ocorriam dentro do castelo da maga Eugênia. Maga porque Eugênia assim se intitulava e ordenava que seus escravos a chamassem. E castelo pelo fato de que ela materializara espiritualmente no astral uma construção muito semelhante aos antigos castelos medievais. Isso se deu no século XVI e o objetivo foi conclamar para a vingança a todos aqueles e aquelas que foram condenados à tortura e morte na fogueira por ordens dos membros da Santa Inquisição. Isso porque, a Eugênia, em sua última encarnação na Terra física foi acusada de bruxa, torturada e morta na fogueira. Mas antes disso ocorrer, ela ia às aldeias da Espanha e escolhia moças virgens e bonitas para acusá-las de bruxas e entregá-las aos membros da Santa Inquisição. Essas moças perdiam suas virgindades à força por membros da Santa Inquisição e depois eram torturadas e condenadas à morte na fogueira. Em troca desse trabalho,
a Eugênia recebia prestígio entre os membros do clero, e muito ouro. Até que em um retorno da Eugênia a uma dessas aldeias, o pai de uma das meninas, a qual já havia sido entregue à Inquisição pela Eugênia, preparou-lhe uma cilada. Atraiu-a para dentro de uma caverna sob o pretexto de que ali se escondiam várias virgens. Ao entrar na caverna, Eugênia se deparou com uma mesa repleta de ossos de vários animais, chifres, potes com sangue e, também, com ervas. Curiosa e estudiosa das práticas de magia negra, a Eugênia deixou-se fascinar pelo material. Enquanto passava suas mãos sobre os ossos, qual não foi a sua surpresa ao aparecerem de supetão, à sua frente, o padre da aldeia que a acusou de bruxa, e várias outras pessoas que testemunharam seus atos de bruxaria. Desse modo, foi denunciada pelo padre da aldeia ao Tribunal da Santa Inquisição, levada a julgamento, condenada, sem direito de defesa, à tortura, e morta na fogueira. Morreu com muito ódio e decidiu vingar-se dos membros da Santa Inquisição, e daqueles que armaram a cilada a ela, na aldeia. Para isso procurou magos trevosos no plano físico e espiritual de modo que eles a ensinassem técnicas de vinganças. Entre essas técnicas, passou a dominar a tecnologia de implantação de aparelhos nos corpos espirituais de encanados e desencanados para transformá-los em joguetes em suas mãos, e destruí-los. Sua fama cresceu no mundo espiritual, e a Eugênia passou a ser procurada não só por aqueles que foram mortos sob as ordens da Inquisição, mas também por muitos outros vingadores que apresentavam os mais diversos motivos. E a Eugênia auxiliava a todos com suas vinganças. Entretanto, no momento em que o vingador dava por si, já estava mentalmente escravizado por ela. Quanto ao castelo, trata-se de um lugar permanentemente escuro. Não entra a luz do sol, devido à sua baixíssima vibração ser incompatível com a luz. De todo modo, a construção é coberta com algo que se parece com cimento e não há uma única fresta por toda a construção. A temperatura varia entre 2 e 3 graus centígrados. O ar é rarefeito e pesado devido ao sofrimento de todos que lá se encontram. O odor lembra cadáveres em putrefação, uma vez que há muitos espíritos no castelo que sentem a decomposição dos corpos físicos, que possuíam quando encarnados. Escuta-se o tempo todo lamentos, choros, palavras de baixo calão contra tudo e todos. O chão é de terra batida coberta com lama, fezes e urina humanas e de animais. Não há flores. Há poucas árvores completamente secas, e um grande lago central, com pedras horríveis ao fundo. Lago esse que exala um odor horrível, cuja água, se é que se pode chamar de água o líquido que preenche o lago, apresenta uma aparência infinitamente pior que a mais poluída das águas que possa existir na Terra física do século XXI. Enfim, trata-se de um lugar em que os sofrimentos de irmãos e irmãs são terríveis e a sustentação para a existência de um lugar como esse não é somente através dos pensamentos materializados espiritualmente pela Eugênia, mas sim de todos aqueles que lá se encontram vingadores e vingados que comungam sentimentos, emoções, pensamentos, crenças, palavras, e atos de baixíssima vibração. Lugares como esse são a criação mental de cada qual que lá se encontra, embora a maioria de vingados e vingadores acredite que o castelo só se sustenta com as vibrações da Eugênia, tamanho poder mental que ela exerce sobre a maior parte dos irmãos e irmãs que lá se encontram. Muito embora a Eugênia acredite que domina tudo e todos no castelo. Mas, eu, Leopoldo, saliento ao leitor e leitora amiga, que um lugar como o castelo não é eterno. Ele tem o seu fim, pois não é uma criação de Deus. Só é eterno o que vem de Deus e é de Deus. Locais como o castelo são criações das mentes dos seres humanos que refletem seus estados de espírito. Estar ali, no castelo ou em locais análogos é consequência da condição mental de cada irmão ou irmã, que vibra na mesma sintonia do lugar e das pessoas que lá se encontram. Isso significa que não se trata, absolutamente,
de castigo de Deus, mesmo porque Deus jamais castiga seus filhos. Não há que se temer a Deus. Deus não nos aponta o dedo a nos julgar. Deus é infinitamente bom e misericordioso. A nossa consciência é que nos julga. Sendo assim, afirmo que ninguém vive em um lugar desses para sempre. Irmãos e irmãs encontram-se nesses locais provisoriamente, de modo a purgarem as suas ilusões e os seus delírios. Na verdade, estar em locais como o castelo é uma abençoada oportunidade ao despertar para o reencontro da luz de Deus e em Deus dentro de nós. Aliás, embora os habitantes do castelo não o percebam e nem tampouco o detectem, o castelo, assim como todo o universo, está inundado na luz de Deus. E há falanges de espíritos de luz que trabalham de forma amorosa, paciente e ininterruptamente nesses locais para o auxílio de todos, sempre com respeito ao livre-arbítrio de cada um. Não obstante, repito, cada qual tem o seu tempo de despertar para Deus dentro de si. Mesmo porque não existe ninguém no universo absolutamente mau. Todos nós, criados por Deus, temos nos nossos corações a centelha divina do amor de Deus e mais cedo ou mais tarde essa centelha emerge e germina ao reencontro da luz que é de onde viemos. Bem. Retornando ao Lupicínio. Ele foi desamarrado do tronco por um dos escravos da Eugênia e carregado de modo violento até a sala dela, qual seja, um enorme salão com um trono no centro feito do que pareciam ser cobras mumificadas. Cenário horrível e triste de se ver. Pois bem, Lupicínio, falou Eugênia de modo ríspido, minha paciência se esgotou com você. Mas devido a toda a minha bondade, resolvi te dar mais uma única chance. Sendo assim, ordeno que, como meu escravo, acabe de vez com o Leopoldo. Faça-o se matar que eu estarei aguardando o desgraçado bem aqui. E continue a destruir o Jerônimo, a sonsa da Mariana e aquela desgraçada e intrometida da Bastiana, que atrapalha os meus negócios com aquelas suas rezas ridículas. E se você não cumprir fielmente o que digo pela última vez, você já sabe, será condenado à queima eterna do seu corpo na fogueira do inferno. A nossa conversa acaba por aqui. Agora assume e retome seu posto de trabalho. Estou cansada de trabalhar praticamente sozinha nesse caso. E fique atento, pois estou acompanhando seus pensamentos e ações diretamente. E o Lupicínio foi arremessado através da força do pensamento da Eugênia à cozinha da fazenda do meu pai. Ele se deparou comigo, sentado em uma cadeira, muito pálido, com a Bastiana a me olhar assustada. Bastiana, eu não tenho me sentido bem. Eu desmaiei na frente da Mariana e do Raimundo. Estou com tonturas e dores de cabeça muito fortes. Desde que cheguei nesta fazenda me sinto cada vez mais fraco e sem esperanças. O pavor e o medo me dominam. Escuto vozes a me dizer que não sirvo para nada e que o único jeito é eu desistir da vida. Acho que estou enlouquecendo. Quero morrer. Não aguento mais viver. Cruz credo. Não fala essas besteiras, pelo amor de Deus. Pensa comigo, meu filho. Você não tava fraco quando salvou a Glória e o bebê. Mas como a criança vai crescer sem alimentação? De que adiantou nascer viva? Eu sou um fracassado. Meu pai tem razão em me chamar de burro. Eu não consigo perder o medo que sinto do meu pai. Eu não tenho mais jeito para esta vida. Reage, filho. E a Bastiana fez o sinal da cruz no mesmo tempo que pediu ajuda a Deus, a Jesus e a Nossa Senhora. Retirou um galinho de arruda detrás de uma de suas orelhas e passou a rezar em voz alta e a me benzer. Eu desabei num choro convulsivo. E isso facilitou ainda mais o trabalho da Eugênia a me instigar a me matar. Senti náuseas e vomitei ali mesmo no chão da cozinha. E para piorar a situação, meu pai entrou, neste momento, na cozinha e se deparou com a triste cena. Roxo de ódio, ele levantou-me pelo colarinho,
Desferiu tapas no meu rosto, esfregou meu rosto no vômito e disse que não tinha posto filho no mundo para ser fraco e mulherzinha como eu. Eu não consegui reagir, ou melhor, eu nem quis reagir. Meu desejo era somente o de morrer. Morro de vergonha de você, porco miserável. Mais uma vez tudo escureceu e desmaiei. Meu pai, ainda mais irritado com o meu desmaio, arrastou-me pelo chão até o meu quarto seguido da Bastiana, que estava angustiada, mas sem perder a fé em Deus. Minha mãe e minha irmã recusaram-se a me ajudar e nem ao menos perguntaram o que ocorria comigo, pois tinham pavor de possíveis escândalos sociais. E o meu pai, com muito ódio, saiu de casa revoltado a procurar algum empregado seu para descontar toda a sua raiva. A Bastiana conseguiu deitar meu corpo sobre a cama e me limpou. Eu não conseguia abrir os olhos ou mexer-me. Não tinha forças e escutava uma gargalhada diabólica, entrecortada com ordens para que eu me matasse. Já não sabia se era o meu pensamento ou se eram as tais vozes que eu sempre escutara desde criança. Estava cansado demais para pensar nisso e deixei-me ficar naquela cama exausto e sem energia. Porém, a voz continuava e não me dava trégua. A única saída para você é matar-se. Você é um coitadinho mesmo. Não serve para nada. Mate-se. Acabe logo com tudo. Você sabe onde seu pai guarda as armas. É só pegar uma delas e dar um tiro certeiro na cabeça. Aí você será feliz, pois estará morto e tudo acabado. Com você morto, seu pai não vai mais te maltratar e te chamar de burro, de mulherzinha, de aberração. Você é uma vítima. Deus te castigou ao dar o Jerônimo como pai. Você é um pobre infeliz. Dizia Eugênia e o Lupicínio, aflito, continuava a acreditar que era ele quem me intuía sob as ordens dela. E eu tomei as palavras da Eugênia como verdadeiras para a minha vida e a partir desse dia não saí mais da cama. Passou um mês e meio e eu, praticamente sem comer, já emagrecera cerca de 10 quilos. Não permitia que as janelas fossem abertas, pois tinha pavor da luz do sol. O meu único desejo era ficar deitado no escuro para aguardar a hora da minha morte. Nesse tempo, a benzedeira Maria e, também, a Mariana arriscaram suas vidas ao me visitarem às escondidas durante algumas madrugadas. Elas rezavam ao pé da minha cama em companhia da Bastiana. A Mariana me falava palavras de incentivo. E a benzedeira Maria dizia que morte não existe e que o que ocorre é somente uma mudança de dimensão. Pedia para eu pensar que no corpo que viva como Leopoldo eu ainda tinha muito tempo e trabalho para realizar na terra física, e que ao desejar a morte, eu permitia que irmãozinhos sofredores se achegassem a mim e colassem em mim, a me insuflar a cometer o ato impensado do suicídio. A Bastiana não saía do meu quarto. Ficava comigo o tempo todo e para piorar ainda mais a minha situação, passei a ter febre, que não cedia. As dores de cabeça se acentuaram e os pesadelos em que eu me via sendo queimado em uma fogueira e acusado de ser herege, sodomita, e traidor repetiam-se diariamente. Sentia-me literalmente no inferno. Corroía-me em culpas. Sentia-me o pior dos seres humanos. Acreditava que eu era responsável por mortes. Via-me como uma pessoa traidora e que brincava com os sentimentos alheios. Quem eu teria traído? Eu teria provocado mortes. Mas de quais pessoas? E esses pensamentos, além de outros, os mais tenebrosos possíveis, tomavam conta da minha mente e do meu ser. Comecei a acreditar que eu era um demente. A única saída seria acabar de vez com a minha vida. Sentindo-me um derrotado e fracassado, pedi a Deus para que eu melhorasse um pouco e tivesse forças para me matar. Assim tudo acabaria e eu iria para o inferno onde era o meu lugar. Minha mãe, com vergonha da situação em que eu me encontrava perante a sociedade local, sugeriu ao meu pai que me internasse em algum manicômio. Ele achou a ideia excelente.
Enquanto isso minhas forças se esvaiam a cada dia. Minha voz mal saía da garganta. E ainda assim consegui balbuciar a Bastiana. Por que não morro? A vida é injusta comigo. Eu jamais prejudiquei quem quer que seja. Deus não podia me dar o pai que me deu. E neste momento os pensamentos eram realmente meus. Eu me permiti ficar tão mal que Eugênia pode diminuir seu trabalho para comigo. Ela sabia que eu ia acabar morrendo por minha própria vontade e decisão. Para ela era uma questão de pouco tempo. Minha querida Bastiana, implorei, ajude-me a morrer pelo amor de Deus. Se o menino não reagir vai acabar morrendo. Querer morrer não vai resolver nada. Só vai piorar as coisas. Vamos rezar, meu filho querido. Olha só, meu filho, a Mariana, o Raimundo, a Glória e a benzedeira Maria estão muito preocupados com você. Você tem amigos, meu filho, que te amam. Levanta da cama, meu filho. Come a comida que eu te trago pelo amor de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, dizia Bastiana muito nervosa com o meu estado. Deus se esqueceu de mim, Bastiana. Eu estou largado. Não sirvo para nada. Meu pai tem razão em me chamar de porco miserável. Por favor, traga suas servas, que em grande dose se tornam venenos mortais e assim eu deixo de ser um estorvo para todos. E a Bastiana se ajoelhou sobre o piso do quarto e pediu fervorosamente a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora e aos espíritos de luz que eu despertasse para Deus que está dentro de mim e que os espíritos sofredores que me atormentavam encontrassem dentro de si a luz de Deus. Neste momento, o corpo físico e espiritual da Bastiana irradiou do seu coração luz ora na cor rosa ora verde e recebeu energias amorosas da Lucinda e Belchior. O quarto se inundou de luz, inclusive o meu corpo físico e espiritual. Mesmo sem ter consciência da luz, encolhi todo o meu corpo, uma vez eu queria ficar na escuridão. E a luz criou uma barreira energética que fez com que Eugênia não conseguisse mais me intuir naquele momento. Enfurecida prometeu a si mesma que arquitetaria um plano fatal contra mim. O seu ódio era tanto que nem se deu conta de que o Lupicínio não foi jogado para fora do quarto com a luz. Por alguns instantes, ela esqueceu-se do Lupicínio, que finalmente detectou a presença da Lucinda e do Belchior inundados em luz. Assustou-se, tentou se esconder em um canto do quarto e permaneceu encolhido com a cabeça entre as pernas a chorar sob intenso sofrimento. Capítulo 7. Um irmão que desperta. Vão embora, pediu o Lupicínio a Lucinda e ao Belchior, sem nenhuma convicção. O que fazem aqui? Querem me escravizar também? Eu já sou escravo da maga Eugênia. Saiam daqui. A maga Eugênia me castigará ainda mais se eu falar com vocês. Eu vou queimar na fogueira eternamente. Irmão Lupicínio, nós somos seus irmãos. Respire fundo, expire e sinta agora a luz que ora irradiamos por todo o seu corpo. Essa luz faz com que se sinta melhor, falou o Belchior. E o Lupicínio respirou fundo e expirou algumas vezes sem coragem de olhar para a Lucinda e ao Belchior. Sentiu um pouco de calma, sensação esta que nem mais se lembrava que existia. Por favor, meu irmão, pediu Belchior, olhe-se neste espelho que coloco à sua frente. Como se vê? Não. Gritou o Lupicínio assustado, eu não sou esse monstro horroroso que aparece nesta imagem. Vocês são bruxos do mal e querem me enfeitiçar. Tirem este espelho daqui. Não quero ver nada. Esse corpo refletido no espelho não é meu. Não é possível. Vocês estão amando da maga Eugênia para me enganar, e o Lupicínio passou a chorar a ponto de perder o fôlego. A Lucinda e o Belchior irradiaram mais luz ao irmão Lupicínio e aguardaram pacientemente que o choro diminuísse de intensidade para retomarem o diálogo. O que você vê refletido neste espelho, irmão?
É o seu corpo espiritual que se mostra sem máscaras. Esse corpo demonstra o estado em que estão seus sentimentos, falou Belchior de modo amoroso. Mas eu não confio em vocês. Vocês também escravizam as pessoas. E eu não vou deixar isso acontecer comigo novamente. Eu sou muito mais forte do que vocês. Deixem-me. Eu sou escravo da maga. Tenho que obedecê-la e fazer com que o Leopoldo se mate. E mais uma vez o choro tornou-se muito forte. Só que eu não quero mais me vingar de ninguém faz muito tempo, prosseguiu o Lupicínio. Não quero mais prejudicar ninguém. Quero mudar, mas não tenho coragem. Não me acho digno de qualquer ajuda. Irmão Lupicínio, você está totalmente lúcido. Veja. Você quer mudar de vida e já parou com as suas vinganças. Você decidiu não prejudicar a mais ninguém porque sabe que esse não é o caminho, disse a Lucinda, no mesmo tempo que fez com que o Lupicínio olhasse para os seus olhos. E ante o olhar amoroso da Lucinda, o choro do Lupicínio retornou mais forte. Alguns instantes se passaram, ele mais uma vez se acalmou e a conversa foi retomada. Por favor, irmão Lupicínio, eu peço que olhe dentro do seu coração, solicitou Belchior enquanto luzes irradiadas dos seus dedos e dos da Lucinda eram jorradas diretamente no coração e no cérebro do Lupicínio. Não. 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 Por favor, eu imploro que parem com isso. Eu não estou conseguindo dominar os meus sentimentos. Eu não quero sentir isso. Dói demais a minha alma. Eu imploro para não sentir isso. Eu não quero sentir isso. Eu não posso e não devo sentir isso. Eu mereço estar naquele castelo tenebroso e ser escravo da maga Eugênia. O castelo é o meu destino eterno, sou um pecador. Que sentimentos são esses que tanto afligem meu irmão? Perguntou a Lucinda. Não. E o Lupicínio desatou a chorar descontroladamente. Mais uma vez a Lucinda e o Belchior aguardaram, pacientemente, até que o Lupicínio se acalmasse e prosseguiram com o diálogo. Vamos, meu irmão, falou o Belchior de modo afável, que sentimentos são esses? Eu não consigo compreender. Passei um tempo incontável a me vingar do Leopoldo, mas por outro lado eu sei que um dia senti ou talvez ainda sinta amor e desejo sexual por ele. Isso é pecado. Ele é homem assim como eu. Tenho uma imensa vergonha disso. Mas, embora eu saiba que o Leopoldo tem o corpo de um homem, não compreendo porque às vezes eu vejo no corpo de uma mulher a trajar volumosos vestidos. E o Lupicínio encolheu-se mais ainda ao chão e mais uma vez colocou a cabeça entre suas pernas e lágrimas de sofrimento escorriam por seu rosto. Levante a cabeça, por favor, irmão Lupicínio, disse o Belchior carinhosamente. Continuemos a nossa conversa, por favor. Lentamente o Lupicínio levantou a cabeça, apesar de não ter coragem de olhar nos olhos dos dois amigos e resolveu falar, embora com um tom de voz bem baixo de modo que ninguém ouvisse. Como isso pode ser? Eu não consigo entender o que se passa comigo. Eu sou homem e não devo em hipótese alguma amar e sentir atração sexual por outro homem. Estou confuso. De qualquer forma, eu tenho uma única e verdadeira certeza, qual seja eu não quero mais me vingar de ninguém. Sei que já cometi incontáveis atrocidades. Não desejo e não vou mais cometê-las. E o Lupicínio com muito sofrimento colocou mais uma vez a cabeça entre suas pernas a sentir muita vergonha de si mesmo. Irmão Lupicínio, falou o Belchior, você sente amor por um ser espiritual, que nesta vida física, como Leopoldo, utiliza um corpo masculino como veículo de manifestação. Daí a confusão. Quando amamos verdadeiramente, nós amamos o ser espiritual que somos, ou seja, luz. Na luz nós deixamos de apresentar a polaridade homem, mulher.
Daí compreendermos que amor é amor independe de quem quer que seja ou do que quer que seja. Mas o fato é que você deseja mudar sua vida e você já o está a fazer. Isso é maravilhoso. Sendo assim, o que acha de aceitar e compreender que Deus está dentro de todo o seu ser? Eu quero, mas talvez eu não mereça. Somente cometi erros e graves. Olhe só como eu sou sujo, cheio de feridas abertas pelo corpo a exalar um odor de podridão. Todos nós erramos e os erros nos servem como abençoadas lições de modo a agirmos diferentemente nas novas oportunidades que a vida infinitamente nos concede. Ninguém é ninguém para julgar absolutamente ninguém. Cada qual com a sua consciência e responder por seus atos, disse a Lucinda que pediu um abraço ao Lupicínio. Aos poucos ele se tranquilizou. Levantou-se com auxílio dos dois amigos, aceitou o abraço da Lucinda e depois do Belchior. Sentiu-se muito bem com o gesto carinhoso e amoroso e percebeu que não se lembrava mais da existência de um abraço. Irmão, aceite esta água que te ofereço, falou a Lucinda, e o Lupicínio a tomou avidamente. Não se recordava da última vez que havia ingerido ou mesmo visto uma água tão limpa como aquela que lhe foi oferecida. O Belchior e eu temos um convite para você. Venha conosco para a abençoada cidade espiritual chamada Casa do Acolhimento em Deus. Lá você terá a oportunidade de avaliar-se, se recuperar, estudar, aprender coisas novas, trabalhar. Enfim, começar uma nova e bela vida. É um lugar muito belo. Então, o que me diz? Aceita. Mas o que precisarei fazer em troca desse convite? Jamais farei trabalhos sujos novamente. Lupicínio, nós estamos aqui em nome de Deus, de Jesus e da Mãe Maria, que muito amam a todos. Não queremos favor nenhum como troca. Somente queremos o seu bem. Veja a luz que cobre o seu corpo. No momento ela está na cor rosa para que sinta o amor de Deus e de Jesus que existe dentro de você. Que tal relaxar a mente e o corpo? Perguntou carinhosamente o Belchior. O Lupicínio abaixou a cabeça de modo envergonhado. Queria muito aceitar, mas ainda sentia um resquício de medo da Eugênia. Titubeava. E então, aceita nosso convite? E dessa vez foi a Lucinda perguntar calmamente. E se a maga Eugênia descobrir? Sou escravo dela. Ela não tem o poder que você e os outros no castelo imaginam. Vocês vivem sob o poder da irmã Eugênia porque acreditam que ela detém esse falso poder. Filho, confie em Deus que tudo pode, tudo vê e jamais desampara qualquer um de seus filhos, respondeu a Lucinda. Amigo Lupicínio, falou o Belchior, a Eugênia é uma irmã extremamente sofredora e esse sofrimento só aumenta com a sua insistência em não parar de agir contrariamente às leis de Deus de amor e caridade. Saiba que o sofrimento dela, meu amigo Lupicínio, é insuportável e maior do de qualquer irmã ou irmão que ela escraviza. Ao ouvir ser chamado de amigo, Lupicínio relaxou ainda mais. Há quanto tempo, pensou ele, que ninguém me chama de amigo de modo tão bonito. E finalmente o Lupicínio rendeu-se ao amor daqueles dois amigos. A Eugênia, prosseguiu o Belchior com seus esclarecimentos, mostra-se com todo esse poder somente para aqueles que vibram na mesma sintonia que ela. Saiba, Lupicínio, que aquele que vibra em sintonia diferente da Eugênia, ou seja, que vibra na luz de Deus, não tem medo dela nem tampouco se submete aos seus caprichos. Lembre-se que no momento em que a Bastiana orou fervorosamente, o quarto do Leopoldo inundou-se de luz e a Eugênia não conseguiu mais intuir o Leopoldo. Você mesmo já presenciou milhares de falanges de espíritos de luz dentro do castelo a resgatarem irmãos e irmãs que solicitaram auxílio de modo verdadeiro e do fundo de seus corações e o receberam. A Eugênia nada consegue com os da luz. Falou o Lupicínio. Acho até que ela tem medo deles, embora não o demonstre.
Eu já tinha notado isso. Pense comigo, irmão Lupicínio, falou a Lucinda. Eugênia não sai por aí pegando pessoas e as faz suas escravas. São as pessoas por sintonia de pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, crenças, ações e reações que a procuram e pedem ajuda para cometerem vinganças contra aqueles que acreditam serem seus desafetos. E esses, os desafetos, também, ao vibrarem na mesma sintonia do castelo, para lá se deixam levar. Somente se domina quem se deixa dominar. Esses irmãos e irmãs compreenderão um dia que a ninguém é dado o direito de vingar-se. E você, Lupicínio, na cegueira do seu desejo de vingança, se deixou dominar pela Eugênia? Agora chegou o momento de libertar-se de todos esses sentimentos e ações negativas e destruidores, meu irmão. Aceite Deus novamente em seu coração. Sinto dentro de você. Aceito ir com vocês e não tenho nem palavras para agradecer. Só que eu tenho muita vergonha dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e de todas as atrocidades que eu já cometi. Como você diz, já cometeu e não quer cometer mais. Isso é excelente e a essa sua decisão dá-se o nome de despertar em Deus. E o Lupicínio olhou atentamente o Leopoldo estendido na cama. Pensou: meu Deus! Quanto mal eu causei a ele e a tantas outras pessoas. Sinto uma culpa enorme corroer todo o meu ser. O Belchior, ao ler o pensamento do Lupicínio, falou carinhosamente: o que acha de parar de se lamentar? Permita-se iniciar uma nova vida. Que tal se perdoar e avançar rumo ao progresso espiritual? E no que diz respeito ao Leopoldo, saiba que, assim como nós, ele é filho de Deus, por ele está protegido e encontrará o seu caminho. Cada qual no seu devido tempo e ritmo de aprendizado. Estou me sentindo mais leve. Trata-se de um sentimento de paz depois de séculos. Tenho somente mais uma pergunta: por que vocês somente apareceram agora para me ajudar? Você sempre esteve a ser auxiliado pelos trabalhadores de Deus. Faz algum tempo que essa missão a nós dois foi passada e aceitamos muito honrados. Além de nós, há infinitos obreiros de Deus que o acompanham e o auxiliam em sua evolução. Isso se dá com todos os filhos de Deus sem uma única exceção sequer. Saiba que você já nos viu algumas vezes, porém nos repeliu e disso não se recorda. Esta é a primeira vez que aceita conversar conosco. E não precisa ficar envergonhado e abaixar a cabeça como faz agora mais uma vez. Por favor, levante a cabeça e olhe para meus olhos e nos da Lucinda, pediu carinhosamente o Belchior. Lupicínio, ainda envergonhado, levantou vagarosamente a cabeça para finalmente olhar dentro dos olhos amorosos dos dois amigos e disse: seus olhos brilham demais. Eles emanam tanto amor. Nunca vi nada igual. Mas e o Leopoldo? O que será dele? Pelo que vejo, não demore ele deixará o corpo físico. Está cada dia mais debilitado. Estou muito preocupado com ele. Cometi muitas maldades e fui injusto com ele. Meu coração corrói de dor por ele. Quero ajudá-lo. Podemos orar por ele, embora eu nem me lembre como se reza. Os dois irmãos Lucinda e Belchior fizeram com que o Lupicínio se levantasse, formaram um círculo de mãos dadas e pediram para que o Lupicínio dissesse o que saísse do seu coração. Vagarosamente ele pediu que Deus auxiliasse o Leopoldo e que ele superasse seu desejo de suicídio, retomasse sua vida e se lembrasse que Deus habita dentro do seu ser. Parabéns pela bela oração que com certeza muito bem faz ao nosso irmão Leopoldo, comentou a Lucinda, que prosseguiu em suas palavras. E agora, neste momento, nós pedimos que você, Lupicínio, por favor, se desapegue do Leopoldo. Quando pensar nele, envie energias de amor, disse o Belchior. Lupicínio, liberte o Leopoldo que você se libertará.
Ele está debilitado porque decidiu por livre e espontânea vontade parar de comer e não mais sair do seu quarto. Ele nasceu como Leopoldo para, entre outras lições, superar o medo da vida. Cabia a ele compreender que tem a força de Deus dentro de si e agir com amor contra o sentimento derrotista. E agora, por favor, irmão Lupicínio, deite-se nesta maca. Na casa do acolhimento em Deus você terá a oportunidade de aprender a encontrar a sua paz interior. E poderá, inclusive, meditar olhando um lindo lago que tem por lá que se chama os cristais do fundo do lago. E pontos luminosos foram vistos ao longe no firmamento. Eram os dois irmãos Lucinda e Belchior a levarem Lupicínio, agora calmo e adormecido, para a bela e abençoada cidade espiritual Casa do Acolhimento em Deus. Capítulo 8. Desejo de viver. E a Bastiniana agradeceu a Deus, a Jesus, a Mãe Maria e aos espíritos iluminados pela sensação de leveza e paz que preencheu todo o seu ser. Meu filho querido, os espíritos de luz vieram aqui e ajudaram você. Sente como tá leve o ar desse quarto. Eles levou o espírito sofredor que estava atrás de você. Agora é com você. Reage, meu filho. Não desiste da vida pelo amor de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tentei abrir os olhos, mas logo os fechei, pois não tinha mais forças físicas para mantê-los abertos e nem queria abri-los. A Bastiana, incansável, continuou a orar. Fez com que eu tomasse um caldo de galinha e enquanto eu tomava a primeira colherada, ouvimos um enorme estrondo. Era o meu pai que abriu a porta do meu quarto através de chutes. Aos gritos ele disse que a minha tristeza não passava de frescurinha de mulherzinha, arrastou-me pelas pernas para fora de casa, ordenou que seu empregado Donato me jogasse dentro de uma carroça e que eu fosse levado para um hospício não muito distante da região em que morávamos. E quanto a você, Bastiana, suma das minhas terras, caso contrário hoje mesmo te despacho para o quinto dos infernos, gritou meu pai. A Bastiana correu atrás da carroça e implorou para que o Donato ajudasse a me esconder e não me levasse para o tal lugar. Mas o Donato não lhe deu ouvidos. E eu, jogado na parte de trás da carroça, mal conseguia respirar, devido às dores que sentia com o chacoalhar da carroça, já que com o corpo debilitado, eu mais parecia um amontoado de ossos. Desesperada, a Bastiana saiu da fazenda e correu à casa do Raimundo que lhe deu guarida. Lá ela encontrou Mariana e contou a todos o ocorrido. Eles ajoelharam-se e oraram a Deus para que os iluminasse a encontrarem o melhor caminho para me salvar, pois sabiam que era muito raro alguém sair vivo de sanatórios naquele início do século XX. Tão logo cheguei ao sanatório eu fui carregado e praticamente jogado sobre uma cama dentro de um quarto mal cheiroso e frio. Senti um calafrio de pavor percorrer todo o meu corpo. Amarraram os pés e os pulsos na cama e aplicaram-me choques na cabeça. Senti dores insuportáveis e desmaiei. Acreditei que estava desta vez, realmente, estava à beira da morte e senti muito medo. Pela primeira vez desde que me deixei ficar largado no quarto da fazenda perguntei a mim mesmo por que você quer tanto morrer, Leopoldo? Será que você quer mesmo morrer? Ora, se quer morrer deveria estar satisfeito, pois aqui neste lugar isso não demorará a acontecer. Senti pavor. Senti um prenúncio de arrependimento em ter desistido da minha vida. E um desejo de querer viver começou, devagar, a nascer dentro de mim. Dentro do quarto eu perdi a noção de tempo. Não havia janelas. Eu nunca sabia se era noite ou dia. A maior parte do tempo eu passava desmaiado devido aos choques e medicamentos. E percebi que nos momentos em que eu tentava esboçar alguma palavra, tinha a impressão de que aumentavam as torturantes sessões de choques e faziam com que eu tomasse doses maiores de medicação. Perdi o controle das minhas necessidades fisiológicas. Eu vivia sujo, pois me limpava vez ou outra.
até que resolvi fingir que eu estava desmaiado toda vez que eu percebia passos no corredor de pessoas que talvez entrassem no quarto. Assim, com o corpo inerte e aparência de cadáver, diminuíram as sessões de choques e as doses medicamentosas. Com menos choques e remédios comecei a ficar alerta. Passei a ansiar a sair daquele horrível lugar. O que ocorre aqui são assassinatos, pensava. Eu sabia da existência desse tipo de lugar, mas agora vivendo a experiência fiquei completamente indignado. As pessoas internadas não eram tratadas, mas sim assassinadas. Assassinatos esses aceitos pela sociedade. Tenho que fazer algo. Mas como eu vou sair daqui? E percebi que passei a ansiar pela vida. Orava fervorosamente a Deus para que eu tivesse a chance de ser salvo. Arrependido, eu pedia perdão a Deus e a Jesus. E foi em um desses momentos de conversa com Deus e Jesus que percebi entrarem pessoas no meu quarto. Como sempre, fingi estar desmaiado e ouvi a conversa de dois enfermeiros. Este aí está praticamente morto. Mais alguns choques e não sobreviverá, disse o enfermeiro Leonel. Coitado. Olha só para ele. É um amontoado de ossos. Mas será que ele é louco realmente? Duvido. A gente sabe que os pacientes que estão internados neste hospício não são loucos. Estão aqui por ordens da própria família. Mas, por que será que o pai desse coitado ordenou que o prendessem aqui para que ele morresse? Você sabe de alguma coisa? Perguntou o enfermeiro Joaquim em tom baixo de voz, pois esse tipo de assunto era proibido entre todos os trabalhadores do sanatório. Cuidado. Fale mais baixo. Você sabe que as famílias prendem esses coitados aqui por acreditam que eles lhes perturbam e envergonham, ou, o que é mais comum, os pacientes são acusados de loucos por seus próprios familiares para que suas heranças sejam roubadas. Mas tudo isso é muito triste. Não é justo, falou Joaquim de modo pensativo. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Nosso trabalho é sujo e criminoso. As medicações e os choques que ministramos nesses pobres coitados os levam à morte. Por isso, nós somos, também, responsáveis pela morte dessas pessoas. Somos assassinos. Eu ando me sentindo muito mal com tudo isso. Antigamente eu nem pensava nessas coisas. Pensava só no meu emprego e no miserável salário. Mas de uns tempos para cá, desde que esse Dr. Leopoldo chegou, eu estou começando a ficar com a consciência pesada e com nojo do meu trabalho. Meu Deus, Joaquim, você está ficando louco? Se alguém te escuta falar assim, você é que será internado comodamente. Pare com isso. Façamos nosso trabalho e pronto. Não temos responsabilidades com essa sujeira. Só fazemos o que nos ordenam e pronto. Não concordo. Nós temos, sim, responsabilidade por nossos atos. Temos, sim, consciência do trabalho sujo deste lugar. Não somos marionetes dos médicos que trabalham aqui e mandam que apliquemos choques e mais choques. A gente pensa. Sabemos que é um absurdo o que acontece aqui. Então pare de pensar e vamos dar mais um choque no Leopoldo para ver se ele morre logo e acabamos com isso. E quer saber? Não esquenta a cabeça, nosso trabalho está dentro da lei. Não somos criminosos e não estamos fazendo nada de errado. Estamos cumprindo ordens médicas para com os loucos que são um perigo social. Mas Leonel, fazer um trabalho dentro da lei não significa que seja dentro das leis de Deus de amor e caridade e que seja ético e moral. As leis dos homens, embora necessárias, ainda são muito falhas e precisam sempre ser reavaliadas. E tem outra coisa. É claro que esse trabalho não é legal.
Nós estamos burlando as leis. Os laudos dos médicos que apontam demência nas pessoas são falsos. E todos que trabalham aqui sabem disso. De uns tempos para cá não consigo parar de pensar nessas coisas. Minha consciência está pesada demais. Eu não estou mais aguentado participar dessa sujeira toda. Sinto-me um assassino. Aliás, eu sou um assassino. Ando me sentindo muito mal neste lugar. E você também, vive a se queixar de dores de estômago. Vejo vomitar quase todos os dias. Cala sua boca, falou Leonel. Enlouqueceu? Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Preste atenção com o que você diz, caso contrário eu vou denunciá-lo, dizer que enlouqueceu e interná-lo aqui. Este aqui, e o apontou para mim, da mesma maneira que os outros internos são filhos e filhas de gente poderosa, rica e perigosa. Mexer com essa gente é morte na certa. A maioria é filho de coronel e você sabe que muitos coronéis mandam matar pessoas, assim como trocam suas roupas. Portanto, por favor, Joaquim, limite-se a fazer o seu trabalho. Você é o responsável por aplicar as medicações e choques nesse coitado. E eu não entendo como ele ainda está vivo. Acredito que com mais uma única sessão de choques ele finalmente morrerá e será menos um para cuidarmos. Sabe do que mais? Por mim dava choques nele agora mesmo, mas tenho outros afazeres mais importantes no momento. Deixa para depois, veja, ele está desmaiado, talvez morra antes da próxima sessão. Fique aqui e limpe um pouco esse coitado. O cheiro de fezes, urina e vômito está insuportável. O enfermeiro Leonel saiu do quarto acompanhado de irmãos e irmãs sofredores que desencarnaram com os choques por ele aplicados. Seguiam todos os passos Leonel para se vingarem. Enviavam péssimas energias para o estômago do enfermeiro que sentia muitas dores e vomitava praticamente tudo que ingeria. Estava adoecendo a olhos vistos. Do plano espiritual via-se seu corpo físico e espiritual envolto em densas e negras energias. Mantive meus olhos fechados. Estava estarrecido com o diálogo e tive uma forte impressão de que eu já ouvira esse diálogo anteriormente, mas não me recordava onde nem tampouco quando. E o desespero tomou conta de mim que clamava a Deus por ajuda para viver. Mas eu sabia que tinha muito pouco tempo de vida, meu coração já batia de maneira fraca e irregular. Lembrei-me do Raimundo, da Glória e da benzedeira Maria, que apesar de toda a miséria em que viviam jamais haviam desistido da vida. Ao contrário, eles não perdiam a fé e, ainda, faziam tudo o que podiam para aliviar a dor das pessoas. E a Bastiana? Ah! A minha amada bela mãezinha! Quanto sofrimento eu estava a lhe causar! E a Mariana? Devia estar desapontada comigo. Eu jamais passei fome. Tive a oportunidade de estudar e com certeza para o propósito de auxiliar as pessoas. Percebi que tinha muito mais motivos para viver do que para morrer. Aliás, eu não tinha motivos para querer morrer. Quero viver, meu coração gritou. E lembrei-me da figura de Jesus. Mas uma vez eu pedi perdão a Deus e, também, a ajuda dele e de Jesus. Eu preciso viver. Quero viver. Deus abençoa-me com esta vida. Eu não quero mais jogá-la fora. Ajude-me, Deus, a sair daqui, por favor. Aos poucos eu senti força e paz interior e com esses sentimentos me permiti receber as doces, suaves e curativas energias enviadas pelo Belchior e pela Lucinda. Ouvi, ainda, suas palavras, embora acreditasse que elas fossem fruto do meu pensamento. Leopoldo, você é a luz. Você é filho de Deus. Deus te ampara em todos os momentos. Para todas as situações há as soluções. Você é amor.
Você é forte na luz de Deus e em Deus para agir. Você é maravilhoso. Escolha pela vida sempre. Tais palavras fortaleceram meu ser. Mas como vou sair daqui? Mal consigo mexer um dedo. Tenha fé, escutei. E saí do meu devaneio a me assustar com a voz do enfermeiro Joaquim a falar ao meu ouvido com um tom de voz bem baixo. Meu amigo, consegue abrir os olhos? Resolvi não me mover. Como eu poderia confiar em alguém dentro daquele lugar? Meu amigo, meu nome é Joaquim. É errado o que se passa neste lugar. Não sei de que forma, mas eu vou tentar ajudá-lo. Não posso mais ser conivente com o trabalho sujo deste lugar. Você precisa confiar em mim, pois será a primeira pessoa que eu ajudarei. E eu prometo que se conseguir te tirar daqui com vida eu vou dedicar o resto dos meus dias para acabar com lugares como este. Resolvi abrir os olhos para alívio do enfermeiro Joaquim. Percebi que você finge que dorme. Você quer se salvar. E foi esse sentimento que me chamou a atenção e eu comecei a me questionar a respeito deste trabalho sórdido que acontece aqui. Muito obrigada. Ao te observar eu despertei. Por favor, continue fingindo que está desmaiado todo o tempo. Vou parar de fazer com que tome medicamentos e dar fim aos choques. Para isso arranjarei um jeito de enganar meu chefe direto, o enfermeiro Leonel. E ao invés de alimentá-lo uma vez por dia, vou tentar trazer comida de manhã e no final da tarde. E enquanto falava, o Joaquim permitia-se receber raios de luz dos espíritos Lucinda e Belchior. Desde que você chegou há uma senhora que passa o dia todo em frente ao portão de entrada deste sanatório. Ela diz aos médicos e enfermeiros, que entram e saem daqui, que você não é louco. Pede para que a deixem tirá-lo daqui. Já escutei, inclusive, ela pedir aos médicos que a internem junto de você. Porém, ninguém dá a mínima atenção e aqueles que se dignam a olhá-la a chamam de negra imunda e a mandam embora. Pelo que soube por enfermeiros que trabalham comigo, ela mora pelas ruas e se alimenta da caridade de algumas pessoas da vizinhança deste sanatório, que sabem o horror que se passa aqui dentro. Só que ela é insistente. Não desiste. E o que mais me espanta é que ninguém a expulsou ainda daqui. Digo isso, pois a ninguém é permitida a permanência em frente ao portão. Vou dar um jeito de falar com essa mulher. Encontraremos uma forma de tirá-lo daqui. Você será o primeiro a ser salvo. Por favor, pisque uma vez para eu saber que entendeu tudo o que eu falei. Pisquei uma vez e consegui falar com muita dificuldade que o nome da tal mulher é Bastiana. Eu tinha certeza de que era ela. Só podia ser ela. Muito bem. Hoje mesmo falarei com ela. Pisquei mais uma vez. Consegui falar obrigado. O enfermeiro me limpou e saiu apressado do quarto para não levantar suspeitas. Tão logo chegou o seu horário de saída, o Joaquim passou pelo portão, que foi aberto por 2 vigilantes. Olhou para a Bastiana que, como sempre, estava parada atrás dos portões e seus olhares se entenderam. Na verdade, ali ocorreu uma transmissão de pensamentos. Um percebeu que podia confiar no outro. Foi um olhar e encontro de almas que vibraram na mesma sintonia. A Bastiana continuou atrás do portão e aguardou Joaquim se afastar. Assim que ele entrou em uma rua na qual os vigilantes não tinham visão, a Bastiana esperou ainda mais uns 20 minutos para não levantar suspeitas e foi ao encontro do enfermeiro. Dirigiu-se à rua onde o enfermeiro deveria estar e assim que o viu, disparou a falar. Eu sei que você trabalha aí dentro desse lugar. Meu nome é Bastiana. E percebo no seu olhar que eu posso confiar em você. Por amor de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, como que tá o meu menino Leopoldo? Tô desesperada. Lá dentro ele vai morrer. Deus nos ajude.
Você vai ajudar ele, né, meu filho? Meu nome é Joaquim. Vamos nos afastar mais do sanatório. Ninguém pode me ver falar com a senhora. Tenho medo que nos descubram. Bem, eu, ainda, trabalho naquele lugar imundo. Quero salvar as pessoas que estão lá. Eu preciso salvar o menino Leopoldo. Como nós vai fazer para tirar o meu menino daquele lugar? Minha senhora, vamos pensar e descobrir um meio para isso. Só digo que jamais soube de alguma fuga bem-sucedida. Sei de algumas tentativas, mas quando isso acontece os pacientes são dopados mais rapidamente até a morte e quem auxilia na fuga é enviado à prisão. Então nós vai fazer a primeira fuga que vai dar certo. Para Deus tudo é possível, meu filho. Eu tenho uns amigos que quer ajuda mas não sabe como. Você pode ir comigo para casa do meu amigo Raimundo. O Joaquim, mesmo sem saber quem era o Raimundo, concordou com o sinal afirmativo da cabeça, alugou uma carroça e seguiram rumo à casa dele. Lá estavam reunidos o Raimundo, a Glória e a Mariana. Agora nós vai conversar para encontrar uma saída, falou a Bastiana. E todos pensativos, fecharam os olhos e rezaram um Pai Nosso de mãos dadas de modo a fazerem uma corrente positiva de pensamentos. Meus amigos, falou Joaquim calmamente, eu não sei explicar, mas de repente surgiu algo em minha cabeça que talvez possamos colocar em prática para salvar o Dr. Leopoldo. Depois pensarei sobre o que fazer com os outros pacientes. Vamos por partes, um de cada vez. O Dr. Leopoldo precisará aparecer morto. É o único meio de tirá-la de lá. Explico a medicação principal que é dada aos pacientes: matar aos poucos ou de uma única vez. Tudo depende da dose. Eu farei com que ele tome uma dose que fará com que seu corpo pareça estar morto. Ele dormirá por algumas horas. Com aparência de morto eu comunicarei ao meu chefe, enfermeiro Leonel, que o Dr. Leopoldo morreu. E isso durante madrugada, por volta das 3 horas, momento em que ele, os outros enfermeiros e os médicos cochilam e até dormem. Acredito que o Leonel, sonolento, não desconfiará de nada e provavelmente nem queira ver o corpo. Ao contrário, ele vai sentir alívio pela morte do doutor, já que naquele sanatório ninguém entende como o Dr. Leopoldo possa ainda estar vivo, pois o seu gravíssimo estado. Além disso, sei que o diretor do sanatório foi questionado faz poucos dias pelo pai do Dr. Leopoldo por qual motivo seu filho ainda estaria vivo. Cruz credo. Que tristeza. Benzeu Sebastiana. Assim, prosseguiu Joaquim, o Leonel me dará autorização para que eu leve sozinho o corpo do doutor ao necrotério. Por sorte o necrotério fica em uma construção na parte de trás do sanatório. E ninguém que trabalha no sanatório gosta de chegar perto do local, principalmente de madrugada. Todos têm medo. Dizem que há umas penadas a vagarem por ali. Permanecem no necrotério somente os profissionais que trabalham com os corpos. Mas esse trabalho acontece só durante o dia. Quando algum paciente morre de madrugada, leva-se o corpo ao necrotério e lá ele fica até o dia seguinte. Desse modo, com o Dr. Leopoldo no necrotério eu abrirei o portão dos fundos. A partir daí precisarei do auxílio do Raimundo. Tô à disposição, falou Raimundo. Ótimo. Aberto o portão, você, Raimundo, entrará disfarçado de enfermeiro no necrotério e me ajudará a carregar o doutor para fora e fugirmos de carroça. Colocaremos o doutor na parte de trás da carroça e o cobriremos com feno. O plano será executado na madrugada de amanhã, dia do meu plantão. Mas antes disso ainda passo por aqui para dar um uniforme de enfermeiro ao Raimundo, que deverá vesti-lo escondido, quando chegar aos fundos do sanatório. E que Deus nos ajude. Capítulo 9. Tratamento amoroso e sagrado,
e a Casa do Acolhimento em Deus. Enquanto Joaquim e o Raimundo se preparavam para colocarem o plano em prática, eu aguardava ansiosamente ouvir a voz do Joaquim para me ajudar a sair daquele suplício. Não soube quanto tempo esperei. Pareceu-me uma eternidade até que senti um enorme alívio ao escutar o Joaquim sussurrar em meu ouvido os detalhes do plano de fuga que aconteceria naquele momento. Exultei de alegria e ao mesmo tempo eu me desesperei, uma vez que eu sabia de casos de pessoas que eram enterradas vivas após receberem tais medicamentos. Abri um pouco os olhos e olhei apavorado para o Joaquim. Consegui balbuciar que queria muito viver. Ele me pediu para ter fé em Deus, pois tudo daria certo. Lembro-me, então, de o Joaquim me dar a medicação, pedir a Deus que nos ajudasse e cair num sono profundo. Após certo tempo que eu não sei precisar, acordei e levei o maior susto ao ver meu corpo físico inerte na cama sendo enrolado em um lençol pelo Joaquim. Olhei para mim, suspenso no ar. Apalpei-me e percebi que eu flutuava pelo quarto. Entrei em estado de choque. Eu estava morto.